Boa noite. Vou anotar aqui o tema da nossa live. Se você está chegando agora, não sabe sobre o que eu vou falar hoje, é procrastinação. Você se identifica com isso? É uma pessoa procrastinadora? Então hoje a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Sobre o rótulo de ser procrastinador, sobre a influência que isso traz para sua vida, né? De você ter um rótulo, seja ele qual for. A gente vai falar sobre maneiras de superar a procrastinação e a gente vai entender o que leva uma pessoa a procrastinar, certo? Então eu quero dar uma introdução para quem está chegando agora. Eu vou associar o comportamento da procrastinação com os traços de caráter, tá? Quem não sabe o que é isso, na verdade, traços de caráter são perfis de comportamento, tá? Então, existem 5 traços de caráter. Todos nós temos os 5, característica dos 5. E aí, você vai apresentar uma porcentagem diferente de cada traço, né? E aí é isso que faz você ser diferente do outro, a sua porcentagem, tá? Então são 5 traços, que se chamam esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E aqui, quando eu estou falando de traços de caráter, eu não estou falando de transtorno mental, de transtorno de comportamento. Então, quando eu estiver falando de psicopata, não é nenhum transtorno, tá, gente? Eu estou falando apenas de perfil comportamental, que no traço do caráter também tem o nome de psicopata, de masoquista. Quem quiser saber um pouco mais, esses nomes foram dados pelo psicanalista William Reis. Foi ele que definiu o conceito de traços de caráter, tá bom? Edivaldo, boa noite. Doce Mãe, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Entrou o pessoal, eu acabei não cumprimentando, porque eu tava aqui só dando uma introdução, tá bom? Então hoje a gente vai falar, né, associando esse comportamento de procrastinação com os 5 traços de caráter, tá? E aí, eu não sei se vocês leram, né? Lá eu fiz um post no feed, mandei e-mail para algumas pessoas divulgando essa live de hoje. E aí eu expliquei o seguinte: você se considera uma pessoa procrastinadora, né? E aí eu fiz até uma pesquisa no meu Instagram e muitas pessoas se consideram procrastinadoras. E a verdade é que todo mundo procrastina, todo mundo. A diferença entre as pessoas é o motivo que leva ela a procrastinar. E aí, quando você entende, descobre, identifica o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, você já tem um caminho para tentar minimizar aquilo na sua vida, né? Eu sabendo o que me leva a procrastinar, eu tenho grandes chances de agir sobre aquele motivo e modificar, tá? A questão é que muitas pessoas, elas vestem a camisa do procrastinador, né? Elas assumem que são procrastinadoras, mas elas não sabem exatamente o porquê e também não sabem como mudar essa realidade. E muitas pessoas ouvem algumas dicas que realmente são válidas, né? Ah, faça isso, faça aquilo. Mas o mais importante não adianta eu ir lá fazer aquela dica para otimizar o meu tempo, para eu tentar não me enrolar nas minhas atividades e acabar não procrastinando outras, se eu não estou agindo na raiz da questão, sabe? Então eu preciso identificar exatamente o motivo que me leva a procrastinar para que eu tenha uma ação mais efetiva e mais duradoura. Porque qualquer outra ação sobre esse comportamento, se não está agindo na raiz, digamos que são paliativos. É uma coisa que pode aí te ajudar
num momento específico, mas aí daqui a pouco você volta a repetir aquele hábito, tá? Então aqui a gente vai entender qual é o motivo que cada traço procrastina, certo? E aí eu já falei um pouquinho, né, pra quem não me conhecia, para quem chegou agora, o que são traços de caráter, né? Apesar dos nomes serem estranhos, é só um tipo de comportamento. E se você fala assim, mas você tá falando oral, esquizoide, masoquista, eu não sei se eu sou oral, eu não sei se eu sou masoquista. Não importa. Quando eu falar, olha, os orais, eles têm o hábito de procrastinar por isso, isso e isso. Se você reconhecer, é verdade, eu me identifico com isso aí. Então, provavelmente o teu traço oral é alto em você, tá? Então não importa se você não sabe os nomes, não importa se você não sabe qual é o seu traço principal, o seu traço mais alto, o que importa é, quando eu falar o motivo pelo qual aquele perfil procrastina, se você se identifica com isso, então absorva essa informação, é o que serve para você. Tá? Não se prenda aqui nos nomes se você não conhece, se você não sabe sobre isso, tá? Então, eu quero explicar uma coisinha antes de começar. Quando eu pergunto se vocês, né, quem já tá aqui presente, se vocês acham que vocês são procrastinadores, fala aí um sim pra mim, manda um sinalzinho, tá? Pra eu saber se a maioria aqui é procrastinador ou não se identifica muito com esse comportamento. Quando eu pergunto assim, se você se identifica como uma pessoa procrastinadora, você até pode falar, realmente tenho esse hábito. E aí tá tudo bem, né? Você precisa realmente ter esse autoconhecimento, né? Eu entendo o meu comportamento, eu identifico esse comportamento em mim ou não. Sim, né? Já estão respondendo ali. Então, quando você coloca uma camisa, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. O que acontece? Existe uma programação sendo feita em você pelas suas afirmações. Então, quando você repete para você e também para outras pessoas que você é procrastinador, tem gente que tem o hábito, né? Ela assume um adjetivo e é como se fosse um sobrenome pra ela, né? E aí ela o tempo todo fala, não, mas sabe o que? Eu procrastino demais, porque eu sou muito procrastinador. Seja isso, seja qualquer outro adjetivo. Mas as pessoas, elas assumem aquela camisa, sabe? Elas assumem aquele perfil na vida delas. E aí, um dia eu ainda vou falar profundamente sobre esse assunto, que é a nossa mente inconsciente, tá? 10%, na melhor, né, existem algumas estimativas, mas na melhor das estimativas, nas mais otimistas, tudo que a gente faz, né, as escolhas que a gente faz na vida, elas são baseadas pelo nosso consciente, que corresponde, na melhor estimativa, 10% da nossa mente. Então, a nossa mente é 90% inconsciente, 10% consciente. O consciente são aquelas informações que você adquiriu na vida, estudando, aprendendo, aquelas coisas que estão memorizadas na sua mente de fácil acesso. Sabe? Aquilo que eu pergunto pra você e você fala, não, eu aprendi isso na escola, isso eu li num livro, isso minha mãe me ensinou, sabe? Aquelas coisas, digamos assim, que tá na primeira prateleira da sua estante, que você rapidinho acessa. Então essas informações que correspondem à mente consciente são apenas 10% da nossa mente. 90% da nossa mente, ela é cheia de informações que estão lá no fundinho da gaveta, soterrada, que a gente não tem fácil acesso. O nosso inconsciente tem muitas informações que foram entrando ali quase que por osmose, sem a gente se dar conta daquilo. Só que eu falei aqui, eu vou repetir porque eu tive a impressão que eu falei errado, né? As nossas escolhas, eu acho que eu falei que são feitas pelo nosso consciente, né?
Mas na verdade é que 90%, agora eu vou repetir porque agora eu tô falando certo, tá? Eu tive a impressão que eu falei errado. As nossas escolhas são feitas 90% pelo nosso inconsciente, porque a nossa mente é 90% inconsciente. Isso significa que a gente fica inserindo informação, ou nós mesmos, ou o ambiente, ou seja, as pessoas que convivem com a gente, repetem falas, principalmente quando a gente é criança, né? Tudo que a gente ouve do nosso pai, da nossa mãe, tudo que a gente vê na nossa casa acontecendo, os relacionamentos que a gente percebe, né? Dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos avós, vão sendo armazenados. Imagina que sua mãe é uma pessoa que não tem uma questão com dinheiro, vibra muito na escassez, né? Então essa informação vai sendo armazenada na sua mente, inconsciente. Então tudo que você vivencia vai sendo armazenado no seu inconsciente, vai indo lá pro fundo da gaveta, sabe? Aquela coisinha que tá bem escondida, que você tem que tirar tudo de dentro do armário para poder conseguir acessar. Então, tudo isso está na sua mente inconsciente. Quando você assume essa camisa da procrastinação, eu sou procrastinador, você está colocando mais força nessa informação. Ela está se fixando no seu inconsciente. Por medo de não fazer bem feito, eu acabo deixando de fazer as coisas. A gente vai falar sobre isso exatamente, tá? Doce mãe, a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, você está reafirmando, você está tornando mais forte a informação que está se fixando no seu inconsciente. Isso significa que você, assumindo que é procrastinador, vai repetir esse comportamento. Ele se torna cada vez mais forte em você. Então entenda a diferença de eu reconheço que eu tenho esse hábito de procrastinar. Outra coisa é eu assumir para mim, eu vestir essa camisa de que eu sou o procrastinador. Assim, com todos os outros comportamentos, sabe? Quando as pessoas falam assim, eu não consigo fazer isso. Não adianta, aprender inglês não é comigo, não adianta, eu não consigo. O que acontece? Eu estou tornando essa informação cada vez mais forte. Cada vez que eu repito isso, ela fica cada vez mais forte no meu inconsciente. E nós somos regidos pelo nosso inconsciente. 90% da nossa mente é inconsciente. Então, essa informação que vai entrando quase por osmose, e principalmente quando você fortalece essa afirmação, repetindo, acreditando, é quase uma sentença de morte. É quase, não tem como escapar, sabe? Você está tornando isso muito presente na sua vida. Então, uma coisa é identificar que você tem um comportamento. Isso é autoconhecimento. Ótimo, maravilhoso. Outra coisa é você vestir essa camisa e colocar esse adjetivo como um sobrenome na sua vida. É o tempo todo você dizendo que você é procrastinador ou pensando, e o tempo todo você dizendo que não consegue fazer determinada coisa. Coisas desse tipo. Então, vamos tentar eliminar esses rótulos, tá? Então, vamos sim identificar os comportamentos em nós, mas não vamos rotular a nós mesmos nem os outros. Porque quando você rotula, você, no caso, você está programando essa situação na sua vida para que ela seja repetitiva, para que aquilo aconteça mais e mais. Então, essa primeira parte ficou entendida? Tá? Vamos evitar os rótulos, porque a gente está fortalecendo esse comportamento de forma inconsciente, tá bom? Como mudar um hábito repetitivo? Como posso fazer isso? Eu vou responder essa pergunta e vou fugir um pouquinho desse assunto só para responder, tá? Não tem como a gente tirar uma informação que está no nosso inconsciente, tá? E até mesmo no nosso consciente. Então, se tem uma informação dentro da sua mente, só existe uma maneira daquela informação não ser tão presente na sua vida. Não tem como você tirar aquela informação.
você precisa colocar uma informação oposta e ela precisa ser mais intensa e mais frequente. Então, por exemplo, eu passei anos da minha vida falando que eu sou procrastinadora. Não adianta eu ficar falando eu não sou mais, eu não sou, acabou, outra fase, zerou o jogo, eu não sou procrastinadora. Não, apaga. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir uma nova informação. Que nova informação é essa? O contrário de procrastinador é o quê? Executor, né? Não precisa ser um adjetivo, tá? Você pode mentalizar uma frase, enfim. Mas vamos usar aqui executor. Então, você vai substituir uma informação pela informação oposta, a que você deseja. Então, você vai falar, não, eu tenho a capacidade de executar aquilo que eu precisar, desde que eu me organize, eu preciso me planejar. E aí a gente vai ver que cada traço se comporta de uma maneira, tá? Cada traço, para ele minimizar a procrastinação, ele age de uma forma diferente. Mas você vai inserir a informação contrária. E essa informação você tem que repetir, acreditar, falar para você mesmo várias vezes, até que essa informação seja mais forte do que aquela outra que estava antes. Deu para entender, Kelly, como você muda um hábito repetitivo? Porque antes de você mudar o hábito em si, você tem que mudar o quê? A informação que está aqui dentro, né? Porque antes de você agir, você pensou. Aquilo ali, nós temos um piloto automático, né? É como se fosse um software da nossa mente que foi programado para funcionar de uma determinada forma. Então, eu preciso mudar a programação para que eu mude o funcionamento, tá? Então, substituindo aquela informação por uma oposta. E precisa ser mais intensa e mais frequente do que a outra. Aí sim, ela vai se sobressair e aí você começa a mudar o seu comportamento. Fez sentido? E aí, seja bem-vindo, Ronaldo, Cleusa. Então, o pessoal tá entrando, vou dando boas-vindas e vou continuando, tá? Deu? Ótimo, Kelly, que bom. Então, vamos lá. Agora vamos falar dos medos que levam à procrastinação. E aí, como eu disse antes, eu vou relacionar aos traços de caráter, tá? O esquizoide, que é aquele perfil bem magrinho, bem ossudinho, né? O oral, ele também pode ser magrinho. Mas a diferença, assim, grosseira, digamos, o esquizoide, ele é bem ossudo, tá? E o oral, ele é magrinho, mas ele é mais arredondadinho, tá? O esquizoide, se você vai dar um abraço nele, até dói, tá? É o meu filho, por exemplo. Se eu pego ele assim, dou um abraço, ele se defende, eu tomo uma cotovelada, eu tomo um soco de ombro assim no queixo, sabe? Dói abraçar um esquizoide, é diferente do oral. Então, o oral, o oral é o que mais procrastina, tá? Existem 5 traços de caráter. Os 2 primeiros, ou seja, esquizoide e oral, são os que mais procrastinam, no sentido de tendência, tá? Isso não é um carimbo pra você. Eu sou esquizoide, pronto. Não adianta eu fazer nada na minha vida, porque se eu sou esquizoide eu vou procrastinar. Gente, é uma tendência. Você reconhecendo que você tem essa tendência, você pode agir em cima daquilo, né, daquela tendência e modificar o rumo fazendo coisas para minimizar o efeito da procrastinação, tá? Então, o esquizoide e o oral são os que têm maior tendência a procrastinar. Por quê? Porque eles têm pouquíssima energia de execução. Então, os traços, eles têm uma intensidade em determinadas coisas, tá? Então, a energia de execução do esquizoide e do oral é muito baixa. Por isso, eles acabam tendo maior tendência à procrastinação. Dá pra não sair no prejuízo, tá? E cada um precisa fazer uma coisa diferente do outro. Então, como que o esquizoide precisa? O que o esquizoide precisa fazer? Sabendo que ele tem pouca energia de execução e uma alta tendência a procrastinar. Geralmente, essa tendência à procrastinação no esquizoide está relacionada ao medo da rejeição. E aí, a gente precisa entender o seguinte:
O esquizoide, ele procrastina, ele tem o medo da rejeição, pelas ideias, tá? O esquizoide, ele é muito associado às ideias dele. Então, se a minha ideia pode ser rejeitada, eu me sinto rejeitado também. Então, se ele quer tomar uma atitude, mas ele tem preocupação se aquela atitude que vem de uma opinião dele pode ser rejeitada, ele tende a deixar para depois, porque o maior medo dele é rejeição. Então imagina que uma pessoa enquanto esquizoide quer, sei lá, uma pessoa mais criativa. Imagina que ela quer escrever um livro, né? Eu sou muito criativa, eu tenho uma ideia aqui, um projeto, e eu quero escrever um livro, eu quero, ou então fazer um curso, desenvolver um curso, enfim, né? Eu criei uma coisa e eu quero fazer isso acontecer. O esquizoide, ele precisa entender duas coisas. Se ele estiver procrastinando, ele tem que parar e avaliar. Porque às vezes a pessoa fala assim, não sei por que eu não consigo. Não sei por que eu não consigo, sabe? Eu vou deixando para depois. O esquizoide, ele precisa parar e olhar para ele e, peraí, por que eu tô procrastinando? Está relacionado ao medo da rejeição da minha ideia, do meu projeto. Então, ele fica com medo do editor, né, que vai fazer o livro, ou então do marido, da esposa, da mãe, do filho, não sei. Ele tem medo daquela ideia, daquele projeto não ser bem aceito. E como ele se conecta com tudo que ele produz, porque o mundo dele é mental, ele também se sente rejeitado. Então, o que o esquizoide ele precisa? Ele precisa, antes de jogar a ideia para o mundo, né, antes de ir lá numa editora e dar o material para quem é realmente capacitado para fazer aquilo virar um livro, virar um produto digital, enfim, ele precisa passar por um test drive. É importante ele balizar aquilo que ele produziu com uma pessoa mais próxima, sabe? Para que ele sinta um pouco mais de confiança para jogar essa ideia no mundo. É para que esse medo de rejeição seja minimizado, tá? Então é sempre importante o esquizoide ter alguém próximo para fazer um test drive. Olha, o que você acha? Você acha que ficou bom? Dá uma lida pra mim. E assim, ele tem muita dificuldade em confiar nas pessoas. Então, ele tem dificuldade, inclusive, de escolher essa pessoa para fazer esse test drive. Mas esse é o caminho, tá? Para que ele tenha mais segurança em jogar essa ideia pro mundo, passa para alguém que esteja próximo a ele, para que ele se sinta mais confortável. Mesmo ele fazendo isso, ele pode ainda assim ter uma tendência a procrastinar. Por quê? Vamos imaginar que ele já mostrou para alguém e esse alguém falou, poxa, tá bacana, tá incrível, muito legal, sabe? Vai lá, mete bala e faz essa coisa andar. O que acontece? Ele não tem energia de execução. Ele não tem energia para fazer, para tirar da mente e passar para a realidade. Então, ele acaba enrolando. É importante o esquizoide ter parceiros. E aí, é uma parceria como? É alguém que vai me ajudar 0800? Ou eu pago alguém para fazer isso para mim? Dependendo do percentual que a pessoa apresenta de esquizoide, eu falo o seguinte, de esquizoide de oral, tá? Porque eles são pouco executores. Eu falo o seguinte, entenda que você vai ter coisas que você dá conta de fazer sozinho. Geralmente são coisas que se resolvem mais rapidamente, tá? Então esse tipo de coisa que se resolve mais rapidamente, você dá conta de fazer sozinho. Mas se você está percebendo que você está procrastinando para começar a fazer alguma coisa, ou você começou a fazer, mas está enrolando e o troço não anda, sabe? Deu uma empacada, liga o seu sinalzinho de alerta que é o momento de você avaliar que esse é o meu limite da execução. Eu preciso, a partir de agora, contar com o apoio de alguém. Deu para entender? É como se você viesse com X de energia para agir. Então vamos aqui chutar um número totalmente aleatório, tá? O esquizoide, por exemplo, ele veio, não de forma geral, o esquizoide. Uma pessoa esquizoide, eu olho lá o gráfico, vejo quantos por cento ela tem esquizoide e, por exemplo, olha, você, não existe isso, tá? Eu tô chutando um número mesmo. Olha, você tem 30 de energia, tá? Você tem 30 de energia.
Então, de repente, você tem que fazer uma atividade que vai exigir de você 20 de energia. Ok, você dá conta de fazer sozinho. Mas uma atividade que é mais demorada, ou então é mais intensa, onde você tem aquela entrega maior, que exige mais energia, você precisa de 50 de energia. É importante você reconhecer que você não dá conta de fazer aquilo sozinho. E se você teimar, o que acontece? A coisa não acontece. E aí é mais fácil você pedir arrego, pedir ajuda, do que deixar aquela coisa ali esvaecendo. Aquela coisa ali que não dá fruto. E aí você fica preso a ela, sabe aquela coisa que não anda, mas também você não desiste? Então é importante para os esquizoides e para os orais, eles identificarem o quanto de energia que eles têm. Para que eles consigam avaliar, olha, isso e aquilo outro, eu dou conta de fazer sozinho. Mas quando eu percebo que já começou a ficar difícil, é o momento de pedir ajuda, tá? E nada daquilo de, eu tenho que fazer sozinho, eu não preciso de ninguém. Eu já falei isso 1000 vezes, tá, gente? A gente precisa dos outros, tá? A comida que você come, alguém fez, alguém plantou, a casa que você mora, alguém construiu, o transporte que você anda, alguém construiu, alguém dirige, enfim. Todo mundo precisa de muitas pessoas. Então, sem essa de, eu não quero pedir nada pra ninguém. Você tem duas opções, ou tenta ser autossuficiente e não sai do lugar, ou você pede ajuda e constrói tudo que você quer na sua vida, tá? O importante é você reconhecer que você também não pode usar ninguém de muleta na sua vida, né? Então, eu entendi que eu sou esquizoide e oral, eu entendi que eu preciso de ajuda, então eu vou ser um sanguessuga do meu marido, porque ele precisa me ajudar. Não é assim. Você precisa buscar na vida formas de suprir a tua falta de energia. Então eu vou pedir uma ajudinha ao fulano, uma ajudinha ao ciclano, vou contratar o serviço do Beltrano, tá? Então isso não te dá um passe livre para que você se torne um sanguessuga de alguém, certo? Deu para entender, gente? Lita, Fê, Lucirlei, Jeremias, Izzy, boa noite, sejam bem-vindos todos. Conseguiu entender a questão do esquizoide? Tá? Então o esquizoide, ele tem uma tendência a procrastinar pelo medo de que a sua ideia, o seu projeto seja rejeitado, porque ele se conecta com aquilo que ele produz na mente, então se aquilo for rejeitado, ele também se sente rejeitado. Então ele precisa fazer aquele test drive com uma pessoa próxima, tá? Que avalie, que ajude ele a jogar essa ideia pro mundo, né? Jogar isso realmente na prática, na realidade. E mesmo assim, ele vai precisar de uma parceria para executar, para fazer, para andar, tá? E aí ele precisa ter bastante ciência do quanto de energia ele tem para que ele saiba, isso eu dou conta de fazer sozinho, aquilo lá eu não dou conta, tá? Se ele tiver essa consciência, ele consegue andar mais rápido na vida, né? Fazer as coisas com mais agilidade, tá bom? Passando para o oral. O oral é aquele que tem formato mais arredondadinho, né? Pode ser magrinho ou gordinho. Se for gordinho, é aquele mais fofinho. Inclusive os magrinhos podem ter o rosto bem redondinho, aquela bochecha mais proeminente e tudo mais. E aí, qual é o medo do oral? O oral, ele não gosta de fazer nada sozinho. Então, se ele percebe que ele vai fazer uma atividade, ele tem que se empenhar em algo que ele tá ali sozinho fazendo aquilo, ele vai procrastinar. Porque a tendência dele é buscar companhia. E se aquilo é um projeto solo, sabe? Como que se fala? Carreira solo, ele vai ter dificuldade em encaminhar aquele projeto na vida dele. Então, ele vai ter sempre uma tendência a deixar de lado, deixar para depois aquilo que exige um caminho solitário para ele. Agora, se ele faz algo que ele conte com a companhia, com o apoio de outras pessoas, aí ele tem muito mais interesse, tá? Então, o oral, ele tem que ter a mesma percepção do esquizoide com relação ao quantum de energia que ele tem, porque ele também tem uma baixa taxa de execução. Então, ele precisa ter essa mesma avaliação do esquizoide, o quanto eu consigo fazer sozinho e o quanto eu consigo pedir ajuda. A diferença entre o esquizoide e o oral, nesse aspecto, é que o esquizoide, ele é aquela pessoa que não gosta de incomodar.
sabe? Aquela pessoa que praticamente não se mexe para não incomodar. Então, ele tem uma grande dificuldade em pedir ajuda, porque ele não gosta de incomodar. O oral, se ele tiver com um copo d'água ali do lado dele, mas tiver uma pessoa mais perto, ele fala, pega esse copinho aí pra mim, por favor. O oral, ele não faz cerimônia pra pedir ajuda, tá? E é ótimo, porque assim ele consegue fazer as coisas de forma mais rápida. Se ele não dá conta de fazer e não tem cerimônia para pedir ajuda, então ele consegue ir lá e executar aquilo de forma mais rápida. O esquizoide já sofre um pouco mais, porque ele detesta incomodar. Ele detesta sentir que está incomodando alguém, né? Só de imaginar, ele já fala, Deus me livre. Então, se você é esquizoide, se identifica com isso, você tem que colocar na balança. Olha, ou eu me sinto incomodando um pouco, por mais que não incomode, tá? Pode ser que você peça uma ajuda e a pessoa fala assim, que isso, fulano? É um prazer te ajudar, incômodo algum. Mas não importa, ele se sente incomodando. Então, ele precisa botar na balança. Olha, ou eu me sinto incomodado e peço ajuda, ou eu não faço, tá? Porque ou um ou outro. E aí você tem que trazer aí razão para esse momento e falar, então eu vou optar por esse desconforto do me sentir incomodando do que o desconforto de não dou conta de fazer o que eu preciso fazer. Certo? Jeremias, eu sou 30% masoquista, 28% psicopata. E então você não é muito procrastinador, né? Você não se identifica com esse comportamento assim, de forma intensa. E aí a gente já vai falar do psicopata. Mas deu para entender a diferença do oral para o esquizoide? Porque os dois, eles têm tendência a procrastinar. Um, porque tem medo da rejeição e também tem baixa taxa de execução. E o outro, porque não gosta de fazer as coisas sozinho e tem baixa taxa de execução. Então, eles precisam identificar o quanto de energia que eles têm, pedir ajuda. O esquizoide detesta pedir ajuda, o oral pede ajuda até se duvidar para dormir, né? Ai, faz aqui um cafuné aqui para eu ver se eu durmo mais rápido, né? O oral não tem cerimônia alguma, tá bom? Psicopata. Então, se a gente falar de 5, né? Esquizoide oral é o que mais tem tendência a procrastinar. O psicopata, que é o terceiro, é literalmente o do meio, tá? Ele não tem muita tendência a procrastinar. Quando ele faz isso, e assim, por que ele é do meio, né? Porque ele realmente em termos de energia de execução, ele também é mediano. Ele não tá... Dos 5, tem 2 que tem pouquíssima energia de execução, 2 que tem muita energia de execução e 1 que tem a energia mediana, que é justamente o psicopata, tá? Então, o psicopata, ele tem média energia de execução. Então, ele tem uma média tendência a procrastinar, certo? Quando que ele vai ter essa tendência a procrastinar? Quando ele sentir que ele pode ser enganado. Ou quando ele sentir que ele vai ficar devendo um favor para alguém. Gente, o psicopata, e eu sou assim, tá? Meu traço alto é o psicopata. O psicopata, ele não quer dever nada para ninguém. Se ele falou para você que vai fazer um negócio para você, meu Deus, ele vai ficar com aquele negócio na cabeça, ele não consegue dormir enquanto ele não fizer isso para você. Uma amiga tá lançando um curso e aí eu vou indicar, tá? Quem quer emagrecer, tá? Segue ela lá. Sou Amanda Souza, inclusive ela tá lançando agora o curso dela, é um curso de emagrecimento. E ela me pediu pra eu fazer uma aula pra colocar lá no curso dela como bônus. Então eu fiz uma aula que fala qual é a função do sobrepeso na sua vida, tá? Associando aos traços de caráter. Então eu fiz essa aula pra ela e tá lá de bônus no curso dela. Só que quando ela me pediu aquilo, eu estava mega atarefada, cheia de coisa pra fazer, mas eu sou psicopata. Meu amor, se eu falei que eu ia fazer, eu odeio ficar com aquela sensação de ficar devendo alguma coisa. Então, quando eu falei pra ela que eu ia fazer, uma semana depois já estava tudo entregue. Sabe aquela coisa da batata quente? De passar, toma, já fiz, não devo nada a ninguém? Então é exatamente assim. Se o psicopata vai fazer algo e ele tá com uma sensação de, se eu fizer isso,
eu vou ficar devendo alguma coisa para alguém, aí ele vai deixando para depois. Por exemplo, eu quero abrir um negócio, tá? Eu quero abrir um negócio, mas no momento eu não tô com muita grana, eu preciso alugar uma loja, né, um espaço físico, eu não tenho grana para alugar agora, mas meu cunhado me deixou usando ali a loja dele até eu conseguir um dinheiro e começar a pagar, né, entrar uma renda e tal. Se eu ficar aí, cara, eu vou ficar devendo favor pro meu cunhado. Caramba. Deixa, depois eu vejo isso. Deu pra entender? Aquela sensação de, se eu fizer aquilo, eu estou devendo um favor pra alguém. E não é dever dinheiro, né? Porque, por exemplo, eu fiz uma prestação. Não, eu sei o que eu vou pagar. O problema do psicopata é que ele não sabe qual vai ser a moeda de troca, sabe? Eu estou devendo, ele pode me cobrar. E aí, ele vai me cobrar o quê? O que ele vai pedir pra eu fazer que depois eu vou ter que pagar, né? Esse é um favor que ele está me fazendo. Mas o psicopata, tudo pra ele é na base da troca. Ele não acredita no almoço grátis, não, tá? Se alguém fez um favor pra ele, ele já anotou no caderninho negro dele que ele está em dívida com o fulano. Ele sente na obrigação. O psicopata é aquela pessoa assim, se você deu um presente pra ele, pode ter certeza que no teu aniversário ele vai te dar um presente. Ele pode nunca ter te dado, mas você deu um presente pra ele, no teu aniversário você vai receber um presente dele. Porque senão ele fica na sensação de que tô devendo pra pessoa, né? Se ela nunca me deu, ótimo, eu também nunca dou. Mas se um dia ela me deu, eu me sinto na obrigação de devolver. Então, se essa atitude que ele precisa tomar faz com que ele se sinta em dívida com alguém, mais uma vez, não é dívida de dinheiro, porque quando é dinheiro eu sei o quanto eu devo. Meu cunhado me emprestou 10, 15 mil. Ok, eu sei que eu devo 10, 15 mil. Ele não gosta de dever nem dinheiro, mas o pior é favor, porque eu não sei qual vai ser a troca. Eu sei o que eu estou pegando, né? Digamos assim, aquele espaço físico ele está me emprestando, mas o que eu tenho que dar em troca? Então, se isso não ficar claro para o psicopata, ele tende a procrastinar. Ele precisa entender exatamente qual é a moeda de troca, porque ele funciona muito bem na troca. Não há problema com isso, desde que ele saiba como vai ser o pagamento, tá? Então, se o cunhado falou, olha, você usa minha loja e você me dá 30% do seu faturamento enquanto você não puder pagar o aluguel. Pode ser? Tá. Se for justo, ok, pode ser. Entendeu? Tem que ficar claro pra ele qual é a moeda de troca. E aí, ele vai lá e age. Mas, se ele não sabe exatamente como ele vai ter que pagar aquele favor, ou então, se ele sente que ele pode ser manipulado naquela situação, ele procrastina. Ele deixa pra depois, ele vai evitando aquela situação. E aí, como é se sentir manipulado? Por exemplo, eu quero abrir um negócio e aí, sozinha eu não consigo, eu preciso ter um sócio, né? Eu não tenho verba suficiente pra começar aquilo sozinha. E aí eu tenho aí uma pessoa aí, que pode ser meu sócio, a gente conversa, mas o psicopata, ele a princípio, sabe aquela coisa de, a justiça diz, né, que a princípio todo mundo é inocente, desde que prove o contrário, né? Pro psicopata, a princípio todo mundo é culpado, sabe? A princípio todo mundo ali vai me passar a perna, até que me prove o contrário. Então ele é extremamente desconfiado. Então se ele tiver que fazer parcerias, se ele tiver que fazer sociedade, ele tem muito mais dificuldade. Ele lida bem com a questão de liderança. Eu trabalho em equipe, mas quem manda aqui sou eu. Aí tudo bem. Agora a questão do eu tenho um sócio, eu tenho um parceiro, onde aquela pessoa também tem acesso às ordens, né? Aquela pessoa também manda no negócio, né? E tem acesso ao dinheiro, ao financeiro. Aí ele fica extremamente receoso de ser passado para trás. Porque para ele vale o ditado de que todo mundo é culpado até que se prove ao contrário, tá? E isso acaba muitas vezes prejudicando uma pessoa com alto traço psicopata, tá? Porque ela deixa de ter apoio de pessoas por desconfiar, por acreditar que pode ser enganado, passado para trás.
Alguém aqui se identifica com isso, gente? Ou só eu? Por favor, para que eu não me sinta sozinho, será que não existe nenhum psicopata aqui nessa live comigo? Alguém, por favor? Vou até dar um tempinho aqui, porque eu tô me sentindo aqui solitária. Júlia, Simone, Helene, Cláudia, ninguém vai responder aqui. Não, Simone, eu me incomodo muito com a sensação de ser enganada, de ser manipulada. E uma observação, tá, gente? Não, Jeremias, obrigado, Jeremias. Poxa, então, mais uma pessoa aqui, pelo menos, para fazer companhia a essa minha sensação, né? Você não está só. Que bom, porque olha só, essa sensação de ser enganado, gente, às vezes é no mínimo detalhe, sabe? Não pense assim, não, Simone, mas, nossa, aquela pessoa realmente, ela te enganou, mentiu pra você, mas que bobeira, aquilo ali é insignificante. Não importa, tá? Não importa o dano causado, não importa, mesmo que eu não tenha causado dano nenhum. Mas o meu tio tinha uma frase que ele falava assim, foi pego de calça riada. Se pegou de calça riada, mesmo que não tenha dano nenhum, gente, já era. Não consegue confiar de novo. É muito difícil. Primeiro, já é muito difícil confiar. Restabelecer confiança, então, é quase um milagre, tá? Não gosto, Lucirley, não gosto de dever nada pra ninguém. É uma sensação para o psicopata realmente bem desagradável. Um dia quero fazer uma live contigo. Então, quem sabe? Vamos conversar, né? Aqui a casa é aberta para quem puder contribuir. Então, ó, deu para entender o psicopata? Vamos pro masoquista. O masoquista, ele é o segundo traço que mais tem energia de execução, tá? Então, ele tem muita energia de execução. Então, ele tem pouquíssima tendência a procrastinar, tá? Só voltando aqui pro psicopata, porque ficou em aberto, né? Então, como fazer para minimizar, né, o psicopata na procrastinação? A tendência dele é média, como eu falei. E ele precisa ter essa moeda de troca bem clara. Sabe aquele contrato muito bem descrito? Então, como eu falei, né, ninguém faz nada sozinho. Então, o psicopata, ele com certeza vai precisar do apoio de alguém para fazer alguma coisa. Ele precisa ter certeza que ou que ele não vai dever nada para aquela pessoa, no sentido de, fulano, eu não sei fazer planilha de Excel, meu primo faz muito bem, eu preciso dessa planilha para fazer isso aqui que eu tô fazendo. Aí o primo fala, toma, Simone, olha, tô te dando, você não me deve nada, tá? É um prazer contribuir com você, toma. Então, ele precisa ter a certeza que ele não tá devendo nada pra ninguém, ou ele precisa ter a certeza do que ele está devendo, tá? Então, se for uma sociedade, uma parceria, ele precisa ter muito bem definido o que cabe ao outro, o que cabe a mim, qual é a responsabilidade de um, qual é a responsabilidade do outro, tá? Pra que ele não fique se sentindo enganado, porque senão, mais lá na frente, olha, isso aí era você que tinha que fazer, você não fez, deu errado. Ele falou, não, isso aí não era responsabilidade minha, isso era responsabilidade sua. Ou seja, se não ficar claro a função de todas as pessoas, a contribuição de cada um, ele se sente enganado, ele se sente manipulado e aí ele tem dificuldade em prosseguir trabalhando com outras pessoas, tá? Então, para ele superar essa dificuldade em fazer a procrastinação, né, pelo medo de ser manipulado, ele precisa ter clareza das relações. Ou ele tem certeza que não vai dever nada, ou ele tem certeza exatamente do que ele está devendo, como ele vai pagar, né? Se é retribuindo um determinado favor, se é pagando, enfim. Ele precisa saber exatamente o que ele está devendo. Masoquista. O masoquista, como eu falei, ele tem pouquíssima tendência a procrastinar, mas ele vai procrastinar quando? Dois motivos. Ou quando ele não está se sentindo seguro em fazer aquilo, porque o masoquista é uma pessoa, é aquele que tem um corpinho mais troncudo, mais quadradinho, ele tem uma tendência a buscar segurança. Ele não é aquela pessoa que se arrisca, sabe? Se você ver uma pessoa masoquista, bem masoquista, dificilmente ela vai investir muito dinheiro em bolsa de valor. Porque tudo que é risco, ele se afasta.
ele é aquela pessoa extremamente conservadora. Então, se ele sentir que aquilo que ele vai fazer não traz para ele segurança, ele procrastina. Por exemplo, quem não sabe, né, eu sou funcionária pública. E aí, eu já tenho aqui na minha cabeça dia, hora para eu pedir a minha exoneração, porque eu quero viver disso aqui, eu estou num momento de transição, mas estou fazendo com calma, com tranquilidade, até porque minha vida tem muitas coisas, eu não consigo fazer na velocidade que eu gostaria. Mas um dia eu estaria mergulhada, imersa somente nesse meu mundo de análise corporal, tá? Mas, por exemplo, é uma segurança, é uma estabilidade, né? A gente um dia fala sobre isso, mas estabilidade não existe, mas existe um culto a essa estabilidade do funcionalismo público que não existe, mas enfim, essa estabilidade com 10 aspas, ela existe de uma certa maneira, né? Fictícia, mas as pessoas acreditam nela. Para o masoquista, ele abrir mão dessa estabilidade de um funcionalismo público para empreender, ou seja, eu estou arriscando a minha segurança, é algo quase que inimaginável. Ele vai ranhetar naquela decisão, sabe? Ele vai patinar naquela decisão meses, anos. Por quê? Porque ele preza pela segurança. E empreendedorismo não tem sombra de dúvidas, né? É risco. Você vai arriscar, não existe garantia de nada. A garantia você vai fazer o seu melhor até dar certo. Mas quando vai dar certo? Não sei. Quanto que você vai ganhar? Não sei. O que você sabe? Eu sei que eu vou continuar até eu conseguir. Mas isso é assumir totalmente os riscos. E o masoquista tem repulsa a riscos. Então, se ele tiver a impressão que aquilo ali é um risco para ele, ele tende a procrastinar. Então, é nesse momento que ele tende a procrastinar, tá? Quando aquilo traz algum risco para ele. Mas o masoquista, ele é assim, ele enfrenta os desafios, só que ele demora demais para decidir, porque ele fica pesando prós e contras, vou, não vou. Passei 3 anos, resolvi empreender. Cara, e ele vai mergulhar de cabeça, vai dar alma por aquilo, tá? Mas ele tende a procrastinar se ele tiver que assumir riscos. Agora, se for algo que dá estabilidade para ele, nossa, ele faz isso para ontem, tá? Ele não vai enrolar com aquilo. Ele tende a fazer rapidamente aquilo que ele se sente seguro fazendo, tá? Então, imagina o seguinte, eu sou um contador e aí eu trabalho com isso a minha vida toda, faço isso com o pé nas costas, é a minha zona de conforto. Se alguém fala assim, faz essa contabilidade aqui para mim, toma, tá pronto. Eu estou trabalhando dentro da minha zona de conforto, dentro da minha área de segurança. Então, tudo que for, né, para ser feito dentro da minha área de segurança, eu não procrastino. Eu faço com muita facilidade, rapidamente. Agora, se o que eu fizer vai me trazer algum risco, aí eu tendo a procrastinar. Por quê? Porque eu fico pesando pró e contra, faço, não faço. Eu prefiro ficar na minha zona de segurança. E qual é o outro motivo que faz o masoquista procrastinar? É a crítica, tá? Ele tem muito medo de ser criticado. Então, se ele achar que, imagina aquele exemplo que eu falei, né? O funcionário público que quer empreender. Eu já ouvi muito isso, tá, gente? Você é louca, né? Você quer exonerar? Eu falei, não, mas sair de vez? Não, mas não é possível. Então, o masoquista, se ele acha que se ele tomar aquela atitude, as pessoas vão criticar, ele vai adiar essa atitude, tá? Então, a tendência dele é fazer. Mas, se aquilo que ele precisa fazer trouxer crítica ou trouxer riscos, ele tende a procrastinar. Simone, então, o que fazer para o masoquista superar o medo, né, superar o momento de procrastinação? Primeiro, ele tem que entender que tudo que traz risco realmente é desconfortável para ele. Mas ele precisa fazer algo de forma planejada. Então, empreender é arriscado? Mas eu vou fazer ali o meu
meu plano de voo, sabe? Eu vou me abastecer de todas as informações fundamentais para que, vamos imaginar, eu quero abrir uma confeitaria. Então eu vou estudar muito sobre aquele assunto, eu vou procurar todas as informações necessárias para que aquilo dê certo. Então, para ele superar esse medo do risco, ele precisa se organizar e se planejar. E isso é um recurso do próprio masoquista. Então ele se apropria daquele recurso de ser planejador, organizado, metódico, para fazer aquilo que ele precisa fazer de forma mais segura, tá? Se planejando, se organizando. E o medo da crítica? E aí é importante, mais aquela vez lá que eu falei do esquizoide, bota na balança, ou eu sinto incomodando ou eu faço o que tem que ser feito pedindo ajuda. O masoquista é a mesma coisa, ele precisa colocar na balança. O que pesa mais na minha vida? Ser criticado ou deixar de fazer o que eu quero? Eu quero, usando aquele exemplo, né? Eu quero empreender, mas as pessoas vão me achar loucas de exonerar de um concurso público. Então, a minha mãe vai falar no meu ouvido, o meu marido vai achar que é um absurdo. E aí? Bota na balança. O que é mais suportável? Para você, é suportável deixar de fazer algo que você deseja muito? Ou é mais suportável ficar ouvindo as críticas? Para mim, é infinitamente mais suportável ouvir as críticas. E aí ele precisa botar na balança. Se ele falar, não, para mim, ouvir críticas é insuportável, ele está abrindo mão de viver uma vida que ele deseja para agradar A, B ou C. Que diferença isso vai fazer na vida dele? Ele precisa aprofundar essas questões, tá? A análise corporal, ela trabalha bastante isso, né? Os masoquistas chegam muito com essa questão. Eu faço as coisas sempre para agradar os outros, buscando aceitação. E aí a gente vai trabalhando isso na vida da pessoa, né? Imagina aí que se você não tivesse que dar satisfação para absolutamente ninguém na sua vida, o que você estaria fazendo? Poxa, eu estaria fazendo isso, aquilo. Você vê vida no olho da pessoa quando ela começa a falar que não existe ninguém, sabe? Quando você dá essa hipótese, olha, não existe ninguém, você não tem que dar satisfação para ninguém. O que você estaria fazendo? Nossa, eu estaria fazendo isso, aquilo. Então, ali é o momento que ela tá olhando para ela, para os desejos dela. Mas na hora da vida real, ela joga tudo isso pro lado e dá a sua vida de bandeja para as outras pessoas. É como se eu estivesse dando aqui e falasse assim, vai aí, Fabrícia, Kelly, toma aí, ó, faz o que você quiser. Você quer que eu faça o quê? Que eu trabalhe lá onde eu trabalho, continue a vida toda lá? Tá bom, vou fazer. Você quer o quê? Que eu abandone o meu sonho de empreender? Tá bom, vou fazer. Então, coloca na balança, o que vale mais a pena, tá? E por último, rígido. Gente, se alguém tiver dúvida, Kelly falou, travou pra mim. Travou pra mais alguém? Gente, a minha live sempre tá cortando com 1 hora. Algumas vezes já foi além de 1 hora. E tá faltando 7 minutos pra encerrar. Então eu vou falar aqui do último traço, que é o rígido. Mas eu quero saber se travou pra mais alguém. Porque pra mim o sinal da internet tá legal. Mas eu não sei se foi só da Kelly que travou ou se é a minha que travou e ninguém tá... Não travou, então tá ótimo. Então vamos lá falar do rígido. O rígido é o que tem mais energia de execução. Ou seja, é o que tem menos tendência a procrastinar. Por quê? Porque não, ele tem menos tendência a procrastinar porque ele tem mais energia de execução, né, Simone? E aí, quando que ele procrastina? Ele procrastina quando ele sente que não vai fazer perfeito, né? Se ele percebe, porque o rígido, ele é muito autocrítico, ele é perfeccionista. Se ele percebe que ele não dá conta naquele momento de fazer de acordo com as expectativas dele, que sempre são altas, aí ele procrastina. O rígido, ele tem uma tendência a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é totalmente o contrário da procrastinação, tá? Geralmente é aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. É aquela pessoa que tá de folga em casa, não consegue não fazer nada. É aquele que vai, cara, não tem nada pra fazer, nada pra fazer. Vou arrumar meu armário. Vou varrer o quintal. Vou aparar a grama. Enfim, ele vai arrumar uma coisa pra fazer. Então, ele tem muita energia de execução. Agora, com essas coisas pequenas, né? Eu vou arrumar a casa, eu vou aparar a grama, eu vou lá lavar meu carro. Ok. Agora, se ele tem
algo, um projeto importante, né, na cabeça dele, que ele quer executar, se ele acha que ele não dá conta de fazer aquilo muito perfeito, aí ele não faz. Então, o que leva um rígido a procrastinar é o medo de não dar conta, é o medo de não fazer perfeito. E aí, o que o rígido precisa entender para superar esse medo da procrastinação? Esse medo não, para superar esse medo de não fazer perfeito, né? Que é nesse caso que ele vai procrastinar. Imagina o seguinte, só para comparar, né? Um bolo de casamento, né? Aquele bolo maravilhoso, nos mínimos detalhes, cheio de florzinha, aquela coisa, sabe, delicada, perfeita. Aquilo é uma perfeição. Mas qual foi o primeiro passo para se chegar naquela perfeição? Quebrar um ovo, botar farinha, um pouquinho de leite. Para chegar naquela perfeição, precisou quebrar o ovo primeiro. Então, o rígido, ele precisa entender que o primeiro passo é quebrar um ovo. Lá na frente vai chegar aquele bolo lindo, maravilhoso. Mas o primeiro passo é simplesmente a quebra do ovo. Mas ele quer que num passe de mágica aquele bolo perfeito fique pronto. Então o rígido, para superar esse medo de eu não dou conta de fazer um troço tão bom como deve ser, começa fazendo do jeito que dá para fazer hoje. Eu já falei e vou repetir 1000 vezes. Cada vez que eu vier aqui eu vou falar a mesma coisa. Qual é o seu melhor hoje? O seu melhor hoje é diferente do de amanhã, que é diferente do mês que vem, que é diferente do ano que vem. Se você se comprometer a cada dia fazer o seu melhor e a cada dia fizer 1% melhor, lá na frente você vai ser muito melhor. Então o rígido, ele precisa entender que o meu melhor hoje é esse. Então eu vou começar do jeito que eu tô. Amanhã eu já tenho condições de fazer um pouquinho melhor. Semana que vem, um pouquinho melhor. Mas hoje eu me programei para fazer uma coisa e não deu. Eu fiquei doente, ou então meu carro quebrou, eu tive que levar para a oficina. Eu vou me martirizar por isso? Não. Dentro das condições que se apresentaram, esse foi o meu melhor. Agora, se eu olho e falo, nossa, dentro das condições eu ainda podia fazer melhor. Então, você já sabe que você tem que correr mais atrás. Da próxima vez que aquela situação ou algo semelhante acontecer, você pode falar, por exemplo, se você ficou doente e aí você tinha um trabalho importante e aí atrasou. O que você vai fazer doente? Vai trabalhar? Não. Mas será que de repente você não precisa assistir um vídeo que possa te ajudar a aprender algo? Um vídeo você pode assistir deitado lá na sua cama? Simone, realmente, eu acho que mesmo doente, deitado, se eu botasse aquele vídeo que era importante para eu reforçar algumas coisas, já ia estar aprimorando alguma coisa em mim, reforçando algumas informações, melhorando o meu aprendizado. Não, mas eu preferi ficar vendo Big Brother. Então, foi o seu melhor? Não, não foi o seu melhor. Então, da próxima vez, você sabe que quando você ficar doente, ou quando seu carro quebrar, ou quando você tiver algum tempo ali, né, que você não teve controle sobre aquilo, você sabe que você pode fazer algo melhor. Então se preocupe com o seu melhor hoje. E um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Certo? A estrada se constrói caminhando. É isso que o rígido precisa entender para superar aquele momento de procrastinação. Certo? Alguma dúvida, gente? Eu sei que daqui a pouco o Instagram me derruba. Eu tenho 2 minutinhos e olha só, se você tiver alguma dúvida e a live estiver encerrada, ela fica salva lá no meu IGTV, por favor, coloque um comentário que com o maior prazer eu respondo qualquer pergunta que estiver lá, tá? Então, eu tô aqui, vou dar um tempo para quem quiser fazer uma pergunta, mas se não der tempo, coloca lá no comentário, tá bom? Que eu faço eu respondo lá nos comentários com o maior prazer. Né? É muita informação e acaba sendo corrido e acaba a gente interagindo pouco, né? Mas como eu sempre tento associar esse assunto aos traços de caráter, e aí são 5, né? E eu tenho que falar um pouco de cada um, aí acaba ficando corrido e a gente interage pouco. Mas, gente, alguém tem alguma dúvida? Rapidamente, o esquizoide é o medo da rejeição, assim como o oral, eles são 2 que têm baixa
energia de execução, por isso eles precisam entender o quanto eles dão conta e buscar ajuda. O psicopata é o medo de ser manipulado, ele precisa ter tudo muito claro. O masoquista, ele busca sempre a segurança, e o rígido é o medo de não dar conta, de não fazer perfeito. Tem algum exercício mental para cada traço fazer para ajudar a melhorar? Mental não, é exatamente isso que eu falei, tá? O esquizoide pedir ajuda mesmo sentindo que vai incomodar, gente, vai cair, tá? Ela vai me derrubar um grande